Olá, caros amigos, boa tarde. Hoje vamos responder a esta questão fantástica que tem surgido ultimamente. É uma resposta aos meus amigos cristãos que acreditam no casamento e nos valores do cristianismo, mas pensam que o casamento é acerca da felicidade. Pensam que o propósito do casamento é a felicidade individual das pessoas, não é? Ora, e como tal, como o casamento foi feito por Deus, há uma instituição criada por Deus, vamos ver à Bíblia, vamos ver ao livro do Criador, ou mesmo que dizer, vamos ao fabricante, perceber quais são as suas instruções, o que é que ele diz acerca do casamento. E vamos então ver se ele fala da felicidade no casamento, o que é que ele diz acerca disso, e se o propósito do casamento é a felicidade. Muito bem. Então vamos começar pela primeira vez em que Deus fala no casamento, que é em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 23. O que é que então Deus fala do casamento? Ora bem, até vamos ler do capítulo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Ora, aqui temos a primeira declaração de que Deus é o autor do casamento, não é? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Temos aqui a primeira declaração acerca do propósito do casamento. O casamento é o homem e a mulher tornarem-se uma só carne. Pronto. Ainda não está a falar, ainda não menciona a felicidade. Vamos ver, portanto, o Antigo Testamento, Deus declara o propósito do casamento. Vamos agora ao Novo Testamento ver o que é que Jesus diz sobre o casamento. Jesus, que é Deus encarnado. Ora bem, em Mateus 19, 3. Com licença, Mateus, capítulo 19, versículo 3. Aproximaram-se dele, Jesus, alguns fariseus que experimentavam, dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separa o homem. Temos aqui claramente a resposta de Jesus aos fariseus acerca do divórcio e da separação, e mais uma vez a declarar que Deus criou o casamento, não é? Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. Portanto, aliás, Jesus disse: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher. Bem, também já está aqui a dizer outra coisa. Casamento é entre homem e mulher. Não é cá entre homem e homem, não é cá entre mulher e mulher, nem homem e animais, nem... Quer dizer, homem e mulher. Ponto final. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ponto final. Portanto, nas palavras de Jesus, o que Deus juntou, não o separa o homem. Pronto, é isto mesmo. Responderam-lhe: Então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio.
Não foi assim desde o princípio. Ouviram? Eu também. Eu, porém, vos digo, agora diz Jesus, não é? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Pronto, amigos, eu sublinho mais uma vez. Separar só por relações sexuais ilícitas. Só por adultério. E mais, qualquer homem que se separe da sua mulher está a expô-la ao adultério. E vice-versa. Não é? E então, ainda disseram-lhe os discípulos a Jesus: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dada. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. E outros há que assim mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Portanto, Jesus está aqui a declarar, a mim parece-me óbvio, que o casamento não é feito para toda a gente. Nem todos foram feitos para se casar. Também há solteiros e felizes, não é? Portanto, claramente, aqui não está a falar, Jesus não falou no propósito do casamento ser a felicidade. Diz antes, nem toda a gente foi feita para casar. Pronto. E, aliás, Deus declara claramente na Bíblia que há solteiros que são felizes. Evidentemente, não é? Mas vamos continuar aqui na nossa... Portanto, Deus declarou em dois sítios, pelo menos, que o propósito do casamento é o homem juntar-se à sua mulher e os dois tornarem-se uma só carne. E daí, o que Deus juntou não separa o homem. Portanto, o divórcio não é escolha, não é uma coisa que Deus gosta. Não é uma coisa que não foi feito por Deus, foi feito pelo homem. O casamento, sim, esse foi feito por Deus. E é isso é que nós devemos obediência. Vamos ler mais à frente o que é que Jesus, mais uma vez, fala do casamento. Ora, Jesus, sendo Deus e a verdade, se nós acreditamos que Ele é a verdade, portanto, só temos de acreditar e obedecer à sua palavra. Então vou-vos levar a Mateus, agora um pouco mais atrás, 5:31. Mateus, capítulo 5, versículo 31. Novo Testamento. Jesus, a falar na montanha, portanto, o sermão na montanha, também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Atenção, reparem, também foi dito, não foi escrito. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, mais uma vez, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Atenção, foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Portanto, eu, porém, vos digo que de modo nenhum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, pois o que disse passar vem do maligno. Por isso, meus amigos, é que quando casamos, o padre nos pergunta: aceitas esta mulher? Ele não disse jura. Aceitas? Sim. Aceito. Não jurem. Aceitem. Sim. Mas comprometeram-se. Comprometeram-se perante uma aliança. E ninguém pergunta assim: prometes amar esta mulher se ela te fizer feliz? Não. Essa não é a pergunta. É: aceitas esta mulher para ser tua mulher, como tua esposa? E juras amá-la e respeitá-la. Não é juras amá-la e respeitá-la só se ela te fizer feliz. Não. É juras amá-la
na pobreza e na riqueza, na doença, na saúde e na doença, e enfim, em todas as vicissitudes da vida. Claramente aqui o propósito da vida ainda não falou em felicidade, não é? A propósito do casamento não parece ser fazer os outros felizes. Ainda vamos falar sobre acerca do que é, de como sermos felizes. Isto é muito interessante. Ora, muito bem. Até agora Deus ainda não falou em felicidade no casamento. Não quer dizer que não haja, que o casamento não devemos ser felizes. Com certeza que devemos fazer o nosso cônjuge feliz. Mas nós não somos a fonte da sua felicidade. Já vamos falar sobre isto. Vamos então agora a Malaquias. Malaquias, Antigo Testamento. O que é que diz Malaquias, profeta de Deus, na boca de quem Deus pôs as suas palavras? Malaquias, que é o último dos profetas. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Então assim diz Malaquias, Deus pela boca de Malaquias: e não fez ele somente um, ainda que lhe subjava o espírito? E porque somente um, não é que buscava descendência piedosa? Mas vamos aqui atrás para percebermos melhor. Ora bem, todavia perguntais: porquê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ouviram, amigos? A mulher da tua aliança. Aliança, filhos, não é contrato. Aliança é uma outra coisa. Aliança por exemplo, Portugal e Inglaterra estabeleceram uma aliança de mútua defesa que dura até ao dia de hoje. Uma aliança não é um contrato. E isso é uma aliança militar, é uma coisa terrena. Agora, Deus também estabeleceu connosco uma aliança, 2 ou 3, até mais. No Antigo Testamento, acho, umas 5. Mas a última aliança foi prometer-nos a vida eterna, e Ele cumpre com as suas alianças. Bom, tal como a imagem de Deus e de Cristo, nós devemos cumprir com a nossa aliança. Nós, quando estabelecemos uma aliança com a nossa mulher, é uma coisa sagrada, não é uma coisa mundana, um contrato que tu quebras. É para sempre. Uma aliança é uma coisa sagrada, ainda por cima, é para sempre. Para sempre não é para toda a eternidade, é para sempre enquanto formos vivos. Por isso é que até que a morte nos separe. É uma aliança, não é um contrato. E é isso que nós estamos a respeitar. É uma aliança. Um pacto, uma concordância que fica para sempre. Por isso é que nós temos que e devemos de suportar-nos uns ao outro. Não suportar-nos, já não suporta nada. É dar apoio a aguentar todas as coisas. Ai, mas não conhece o meu marido. Ai, mas não conhece a minha mulher. Epá, ela é do pior, ela é isto, ela é aquilo, ela é louca. Epá, mas temos de aguentar. É para isso é que nós estamos lá, porque eles são fracos e nós estamos lá para ser o seu apoio nas suas fraquezas. Não é para beneficiarmos das suas fortalezas. O nosso cônjuge está lá para nós servirmos de apoio. Nós, os homens, estamos lá para proteger as nossas mulheres. Nós somos a casa forte, nós somos a força do casamento. E elas são a parte fraca em termos espirituais, pelo menos. E em termos físicos, de alguma forma, também, não é? Se bem que elas sejam capazes de carregar pesos mais facilmente, transportar pesos mais facilmente do que nós fomos feitos para ter força, para empurrar, para fazer força. Elas têm uma estrutura feita para carregar, de modo que, sim, nesse aspecto elas têm, nesse e noutros aspectos, são mais fortes noutros aspectos, não é? No gosto, na sensibilidade, e então aí é que nos devem de suportar. E nós seremos mais fortes na visão, na abstração, na força física. Daí que devemos de protegê-las. É nosso dever proteger a nossa mulher em termos físicos e em termos espirituais. E como é que protegemos a nossa mulher em termos espirituais? Levando-as a Cristo.
isto é uma questão muito importante, porque o homem, sendo o papel do homem o protetor porque nós somos, o casamento também é a imagem da Igreja, a imagem de Cristo, da união de Cristo com a Igreja. Isto é um pouco mais à frente, eu saltar, mas é outro dos propósitos do casamento. Ora, se somos a imagem de Cristo com a Igreja, Cristo leva-nos ao Pai, e nós, se somos imitadores de Cristo, vamos levar a nossa esposa e os nossos filhos a Cristo. Este é o papel do homem. Aqui é que o homem é forte, ou devia ser forte, para proteger a sua família. Senão não lhes estamos a fornecer as ferramentas necessárias para se protegerem das crenças deste mundo, que nos levam à perdição e à morte, evidentemente, não é? Vocês querem proteger os vossos filhos da droga, levem-nos a Jesus. Jesus é que nos protege. Cristo, a crença em Jesus é que nos protege de tudo e dá-nos a liberdade e a felicidade. Mas voltemos aqui à nossa discussão, o propósito do casamento. Ora, com os meus amigos cristãos que julgam que o propósito do casamento é felicidade, desenganem-se, amigos. O propósito do casamento, venham à Bíblia, vão ao fabricante, ele vai-vos dizer qual é o propósito do casamento. Vamos então ler Coríntios, Malaquias. Aliás, estávamos em Malaquias, desculpem. Todavia, perguntais porquê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com o qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe subjava espírito? E porque somente um, não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai vós mesmos, diz o Senhor Deus dos exércitos, e não sejais infiéis. Ouviram, amigos? Deus detesta o divórcio e aquele que cobre de violência o seu espírito. Ora, isto é evidentemente para aqueles homens que violentam e batem nas suas mulheres. Sim, são os fracos, é evidente, quer dizer, a mulher não foi está lá para protegê-la. Tu fostes feita para protegê-la, não para atacá-la. Não é? Evidentemente. Em desespero. Eu sei que há mulheres que as mulheres vão provocar o homem, mas aí também estão a ser fracas e não estão a cumprir o seu papel. Não estão a obedecer e a respeitar o seu marido. Mas nós não, é evidente, obviamente, como todos sabemos, e este não é o caso de vocês, meus amigos, que bater nas mulheres é uma coisa cobarde, não é? E má. Sim, elas vão nos provocar e vão procurar isso. E cabe-nos a nós saber controlar para não cairmos nesse... Porque elas não estão a ser elas nesse caso. É o Satanás que está nelas a dominá-las para nos levar a bater nelas. Não é fácil, isto é uma coisa difícil. Eu próprio já caí nisto, quer dizer, eu não bato nem espanco as minhas mulheres, nada disso, não é? Mas há ali momentos em que uma pessoa, somos provocados de tal maneira e temos que nos saber controlar, porque elas não percebem, fazem aquilo de propósito, enfim, não têm noção. Não é coisa fácil. Portanto, Deus detesta o divórcio, está aqui claramente, e detesta quem cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Mas voltando, qual é o propósito do casamento aqui segundo Malaquias? Para ter uma descendência. Portanto, até agora temos dois propósitos para o casamento: unirmos e tornarmos um só com a nossa mulher, protegê-la, evidentemente, e tornarmos e termos descendência. O propósito do casamento é termos descendência e cuidarmos, e proteção, não é? Que é o que diz aqui: ter descendência e proteção, sermos protetores da nossa mulher, da mulher e dos filhos, não é? Porque nós assim criamos a família, é a maior proteção que há para todos, para o marido, para a mulher, para os filhos. É o seio da família. Ora, muito bem, recapitulando então, segundo em Gênesis e Mateus,
o propósito do casamento. O casamento foi feito para o homem e entre homem e mulher. Foi feito para ser para os dois se tornarem um só, e foi feito para ter descendência. Vamos ver agora o que diz São Paulo em Coríntios 7. São Paulo, Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, vou repetir, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido paga à mulher o que é devido e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois de vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vou repetir esta última parte. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amigos, o propósito do casamento é guardar-vos das prostituições, é guardar-vos da incontinência. Claro, uma mulher solteira, se não tiver meios, corre o risco, devido à pobreza e à fraqueza espiritual, não é, de cair na prostituição. É possível, a tentação é grande, é dinheiro fácil, não é? Fácil não é, que sai um custo muito elevado, perdem a alma, não é só o corpo, perdem a alma, mas caem na prostituição, muitas caem. E o homem, claro que se não tem mulher, vai procurar prostituição, meus amigos, pois é, não é? Por causa da nossa incontinência, tanto do homem como da mulher. Também há mulheres que procuram a prostituição. Portanto, meus amigos, o propósito do casamento é guardar-nos da prostituição e do pecado. Estão a ouvir? E o marido, cá está, o corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido. Os dois se tornaram um. Isto é fabuloso. Aliás, há um conselho logo aqui àqueles casais, àquelas mulheres que privam os maridos, e os maridos também que privam as mulheres, também há. Eu conheço, eu sei de casos, que privam as mulheres da parte sexual, correm o risco do adultério. Estão a expô-las e eles, vice-versa, ao adultério e à tentação. Não é? Por isso, São Paulo aconselha, ok, vocês não se privem, e só se privem durante algum tempo para se dedicarem à oração e depois voltem outra vez ao truca-truca, ao dia-a-dia, não é? Pronto. Muito bem. Então, e sendo assim, cá está o propósito do casamento. A proteção é a proteção, criar a proteção do marido e da mulher e dos filhos, é gerar filhos, portanto, os dois tornarem-se uma só carne. Como viram, não ouvimos falar aqui qualquer palavra acerca da felicidade. Porquê? O propósito do casamento não é felicidade. Porquê? Não onde as pessoas serem felizes no casamento. Com certeza que sim, têm de ser felizes no casamento. O homem tem que se preocupar com a sua esposa e fazer tudo que está a seu alcance para agradá-la, e vice-versa, a mulher deve fazer tudo o que está ao seu alcance para agradar ao seu marido. Mas o propósito do casamento é criar a descendência, é aprendermos a amarmos-nos uns aos outros, porque nós temos que morrer para nós próprios para aprendermos a viver um com o outro, não é? O marido,
Ora, o casamento não pode ser, uma pessoa não pode ter aquela atitude, eu cá só faço o que eu quero e tu fazes o que tu queres e cada um vai à sua. Isso não é, obviamente, o propósito do casamento. Temos que nos abdicar de nós próprios, coisa que não é fácil e que requer aprendizagem. Por isso, o homem, por isso é que Deus diz: homem, ama e respeita a tua mulher. Portanto, amá-la e respeitá-la, não é? Esse é o nosso dever. Deus não diz amá-la e respeitá-la se ela te tratar bem, te fizer a comida todos os dias e dobrar os lençóizinhos, não. É amá-la e respeitá-la. Esse é o nosso dever. E à mulher, obedece ao teu marido. Sim, meninas. Mas tu não sabes como é que é o meu marido. Sim. Ele é muito estúpido. Pois é. Há muitas mulheres que têm desafios, mulheres que são muito mais inteligentes que os seus maridos e, no entanto, têm de lhes obedecer na mesma. Ora, isto é uma coisa fácil, não é? Mas isto Deus quer falar através desse homem contigo, menina. Por isso, respeita esse homem. Mesmo que ele te pareça idiota, respeita a sua opinião e aceita a sua vontade. E Deus vai se manifestar no teu casamento. É esta docilidade que nós temos que aprender. Até nós homens temos que aprender a ser dóceis. Para que o nosso casamento funcione, temos que saber ser dóceis. Temos que ter noção que nós somos autoridade no casamento. Mas a autoridade não significa impor a nossa autoridade. A autoridade, nós somos imitadores, ou devemos ser imitadores de Jesus. Portanto, a autoridade tem que ser uma coisa proposta. Não é imposta. E a mulher, na sua docilidade, aprendida ou não, poderá aceitar o que o seu marido lhe diz. É uma aprendizagem. Para nós também sabermos respeitar a nossa mulher, amá-la e corrigi-la e apoiá-la naquilo que ela precisa. Porque as mulheres, perante as vicissitudes da vida, são mais frágeis. Por outro lado, devido à sua natureza mais de aplicação prática, conseguem superar melhor as crises, que para nós homens é difícil, não é? Pois é, amigos, isso, se querem que eu vos fale, então onde é que nós vamos buscar a felicidade, se não é ao casamento? A felicidade não é ao cônjuge que nós a vamos buscar. As mulheres não estão lá para ser nossas escravas e nos servirem. Elas estão lá, como já disse antes, para nós as protegermos. A felicidade vamos lá buscar a Deus. Vamos lá buscar a palavra de Deus. Por isso, disse Jesus, nem só do pão vive o homem, como está escrito, não só disse Deus, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O homem precisa da felicidade, vai buscar a sua felicidade à palavra de Deus. Isto é que é essencial. E o homem, ao fazer isto, deve de guiar a sua mulher e os seus filhos também a buscarem a felicidade a Deus. Não é ao homem que a mulher deve de ir procurar a sua felicidade. Não é? A sua satisfação imediata, ok, sim. Mas a felicidade não. A felicidade é Deus. E nada neste mundo nos pode dar felicidade. Há muita gente que tem muita coisa, também não é às coisas que nós vamos buscar felicidade. Não é aos carros, não é aos vestidos. Isso aí é só o vazio, são coisas. É Deus. Deus é a fonte da nossa felicidade. Não é nas situações da vida que nós vamos encontrar felicidade. Podemos encontrar alegria passageira, mas isso não é felicidade. A felicidade é uma coisa constante que vem do interior, que os santos têm, que vem da perseverança. Os santos não são super-homens, os santos são pessoas, hein? Os santos somos nós que procuramos Deus, e a recompensa de Deus é dar-nos a felicidade. Por isso é o que nos permite aguentar situações muito difíceis, essa felicidade interior. E eu, para vos provar isto, vou-vos mostrar o que é que Jesus diz, onde é que devemos de ir buscar a felicidade. Então vamos mais uma vez a Mateus, capítulo 5, capítulo 6, versículo 15, se não me engano. Não, Mateus 6, 3. Esperem lá.
Esperem lá, por favor. É o Sermão da Montanha. Digo já onde é. Mateus 6, versículo 25 a 34. Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25 a 34. Ora bem. Esperem lá. Este aqui é um pouco mais. Este é um pouco mais à frente. Também já fala da felicidade. Mas tu que há procura antes do princípio, de onde Deus fala de fazer as boas obras diante dos homens. Ouviste o que foi disto? Esperem lá, só um momento, por favor, amigos, desculpem lá. Cá está. É assim, Mateus, capítulo 5, versículo 1. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amigos, felicidade está aqui. Felizes os pobres em espírito. O que é um pobre em espírito? É um atrasado mental? Não. Um pobre em espírito é aquelas pessoas que se reconhecem incapazes de conseguirem seja lá o que for por si próprias, ou seja, os humildes, não os New Agers que acham que conseguem que tudo o que lhes acontece é devido ao que lhes vai no pensamento. Isto é uma grande mentira. Não, amigos, o que nos acontece é obra de Deus. Deus controla a nossa vida e as circunstâncias da nossa vida. Temos livre-arbítrio, escolhemos o caminho por onde queremos ir, se queremos ir pela junto a Deus ou se nos queremos afastar de Deus. Mas está aqui a promessa de Deus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu até vou aqui buscar outra tradução, só para vocês verem. Bem-aventurados os humildes de espírito. Esta tradução está melhor. Porque deles é o reino dos céus. Somos nós, cristãos, que conseguimos ver que sem o Pai não conseguimos nada. E por isso precisamos da ajuda dele. Isto é que é humildade em espírito. Não é pensar, eu cá consigo tudo. Não, é mentira. Feliz uso. Quando perceberes esta verdade de que sem a ajuda do Pai não consegues nada, então procuras a ajuda dele. E aí serás feliz. Porque tu, quando procuras a ajuda de Deus, és feliz. Bem-aventurados, continua Jesus, os que choram, porque serão consolados. Ouviram? Bem-aventurados os que choram, obviamente, e procuram a ajuda de Deus, porque serão consolados. Está aqui, e nesse consolo vem a felicidade. Deus só fala a verdade. E se Deus diz que bem-aventurados os que procuram a sua ajuda, porque serão consolados, meus amigos, isso é mais certo que um e um serem dois. Experimentem, ponham-se de joelhos, rezem a Deus, peçam ajuda naquilo que precisam e vão ver que a ajuda vos será dada. Ajuda espiritual e até material, às vezes, caso seja essa a vontade de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Cá está aquela questão. Querem ser felizes com as vossas mulheres? Sejam mansos. Não imponham a vossa vontade. É preciso saber guiar. Nós somos chefes para guiar. Não somos chefes para impor nem para violentar as nossas mulheres. Somos para ser mansos. E ser manso não é ser um totó, não é? Ser manso é saber aceitar o outro, saber até aceitar o erro do outro, para que o outro perceba. Isso é que é ser manso. Não é ser violento. Não é? O ser manso não implica também que uma pessoa aceite tudo e mais alguma coisa. Aceitar algumas coisas, sim, aceitar o que o outro quer, mas não é aceitar o que está errado. Não vamos aceitar o pecado. Ser manso, Jesus não aceitou o pecado e era a pessoa mais mansa que houve nesta terra. Como veem,
A mansidão é essa, mas soube aceitar com mansidão as circunstâncias da sua vida, não é? Ele foi crucificado com mansidão, não foi com luta, não resistiu. E é isto que é ser manso. Aceitarmos as vicissitudes que nos acontecem, as circunstâncias, sem revolta, mas, no entanto, não vamos concordar com as coisas que estão erradas. Por favor, não é isso. Ser manso não é aceitar o que está mal. Por isso é que herdarão a terra, por acreditarem em Jesus e por saberem aceitar a vontade dele. E é isto que as esposas também têm que aprender a aceitar a vontade dos maridos. Não é fácil, mas é uma lição, é uma aprendizagem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Portanto, lá está, mais uma vez, isto é tudo no contexto dos que procuram o Pai. Evidentemente. E serão fartos, isto é uma promessa de Deus. Portanto, agora estás a ser injustiçado, mas não faças justiça com as tuas mãos, mais tarde serás saciado. Terás justiça. E isso podes contar com essa justiça. Podes não tê-la agora, imediatamente, mas terás. Pelo menos na vida eterna vais ter. Isso garantidamente. E quiçá mais tarde, durante a vida, vai-te ser aplicada a justiça. A justiça pertence a Deus. Não caiam, por favor, na tentação de fazerem justiça com as vossas próprias mãos. Não façam isso. A justiça pertence a Deus. Acreditem e confiem. Isto tudo implica uma grande confiança e obediência. Lá está a mansidão. Obediência a Deus. Confiança a Deus. A mansidão. E tal e qual, meninas, confiança nos vossos maridos. Mesmo que ele pareça um totó, confiem em Deus. Não é no vosso marido que vocês estão a confiar, é em Deus. Percebem? Vocês quando estão a confiar, Deus deu-vos esse marido. Confiem em Deus. Mesmo que achem que esse marido seja criticável, façam as vossas críticas, mas não os deitem abaixo. Apoiem-no. Deem apoio, deem suporte. É para isso é que lá estão. Para suportá-los. Não para atacá-los. Porque isso é traição, isso é deitá-los abaixo, isso é dar um tiro no pé na vossa própria carne. Porque é. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lá está. No dia do juízo final, vamos ser julgados da mesma forma que julgamos os outros agora. E porquê sermos misericordiosos para com os nossos irmãos? Porque nós também cometemos erros. Nós estamos cheios de pecado. Só fazemos porcaria. Como é que vamos julgar o outro? Temos é que ter misericórdia. Porque é o que também nós vamos precisar. Porque se nós fôssemos a querer justiça e julgamento, nós vamos para o inferno. Todos nós. Graças a Deus, Ele não nos vai dar a sua justiça, mas vai-nos antes dar a sua misericórdia. Ainda bem. Ainda bem que eu tenho um Deus que é injusto do ponto de vista humano, e em vez de me dar justiça divina, vai-me dar antes misericórdia. E eu, se sou imitador de Jesus, é o que eu devo fazer. Mostrar misericórdia para com aqueles que falham. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ouviram, amigos? Ou seja, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é isto? Ora, isto é os que sabem acreditar na palavra de Deus, coisa que não é fácil. Depois de tanta propaganda contra a palavra de Deus, bem-aventurados, portanto, felizes os que acreditam na Bíblia. Felizes os que acreditam Deus fez isto em 7 dias há 6.000 anos. Não é fácil acreditar, pois não? Pois é. Ainda por mais com as mentiras de que só há provas científicas contra isto. Não há nada. Há zero provas científicas. Aliás, existem provas é que as coisas aconteceram tal e qual relata a Bíblia. Todas as provas científicas. Eu sou um tipo muito cético, muito científico, que só acredita nas coisas da ciência. Comecei-me a perceber que na ciência há muita propaganda e mentira. Também, claro que há os cientistas honestos, existem muitos,
Mas também há os desonestos. Os que estão lá é para ganhar o seu. E que dizem o que for preciso para continuarem a ter, para receberem os milhares que recebem. E até mais. Portanto, não é fácil, amigos, acreditar na palavra de Deus. Vocês que são cristãos, é a coisa mais difícil que há, é acreditar na palavra de Deus, porque somos postos à prova, vamos ser atacados, vamos ser criticados. É a coisa mais... vai contra a nossa carne, vai contra os nossos apetites, é a maior luta que vocês vão ter na vossa vida. Por isso, armem-se da palavra de Deus. Lá está, armados com a armadura de Deus, vocês vão conseguir resistir a todas as mentiras do mundo, e assim serão de Jesus e do reino dos céus. Por isso é que o reino dos céus está à mão, porque está na vossa mão, à mão de uma leitura. E assim serão felizes, amigos. Cá está as instruções de Jesus para serem felizes. Não é no vosso esposo, não é na vossa esposa. Sejam humildes de espírito, procurem o Pai. Quando choram de infelicidade, procurem o Pai, que serão saciados. Quando sofrem de injustiças, procurem o Pai, que terão justiça. Sejam mansos perante as circunstâncias, porque herdarão a terra. Vocês sabem o que é herdarão a terra? Vocês vão ser os senhores deste mundo. Esta é a promessa de Jesus. Vocês acreditam nisto? Ele vai fazer uma terra nova em que nós seremos os senhores do mundo. Para promovermos a justiça. Lá está. Não é para promovermos a injustiça como o que há agora. Através da nossa mansidão, através da nossa obediência a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Viram isto? Eu até queria aqui um bocado voltar aqui atrás. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Querem a maior felicidade do que a revelação. A mim Deus tem-me revelado. Tem-me revelado as coisas mais incríveis deste mundo. Bem-aventurados, desde que eu acredito nele, tenho sido de facto um bem-aventurado, apesar das minhas circunstâncias de vida só se terem vindo a piorar cada vez mais, em termos materiais, têm vindo a degradar cada vez mais. Mas a minha felicidade em termos de Deus tem aumentado. Sempre procuro ao Pai e encontro uma satisfação cada vez maior na minha vida. Eu nem compreendo como é que é possível viver tão feliz com tão pouco. E cada vez menos, não é? Quer dizer, isto é que é uma coisa absurda. Não é? Eu até quase que me sinto culpado, realmente, muitas vezes. Então, mas eu tenho tudo, está tudo bem. Não me sinto infeliz, eu devia de querer mais, devia de querer ter mais, poder providenciar por toda a minha família e ser um pai providente, mas não sou. No entanto, sou feliz. Porquê? Porque eu confio em Deus. Sei que Ele vai pôr as coisas de alguma forma, vai pôr as coisas certas. Pode não ser através de mim. Aliás, até a promessa de Deus até podem ser para mim, pode ser para a minha filha. Por isso é que é bem-aventurados os puros de coração, percebem? Confiem em Deus. Não quer dizer que toda a gente vai ter uma vida difícil por confiar a Deus. Há muita gente rica que confia em Deus. Graças a Deus. E ainda bem. Mas a questão da felicidade não está na situação. Quer dizer, José foi preso. O José do Antigo Testamento foi preso e teve 17 anos no calabouço. Não é por aí. E, no entanto, claro que ele não devia estar lá feliz, não é? Eu também não estou feliz por não ter o meu Porsche. Ou o meu Ferrari. Também queria ter um Ferrari, sim. Ou o Bugatti. Um avião. Agora queria ter um avião. Mas não é por isso. A felicidade não está aí. Não é? Pode haver contratempos, não consigo fazer, mas a felicidade, evidentemente, não está aí. Eu tenho encontrado a felicidade sempre na palavra de Deus. Todos os dias rezo, amigos. Todos os dias estou assaltado pela manhã com pensamentos da minha impotência, não sexual, não é? Essa felizmente está bem, mas impotência a nível financeiro. E se não é a palavra, eu rezo todos os dias e Ele manda-me o Consolador invariavelmente e parece que sou o maior do mundo, o mundo é meu. E depois as coisas encadeiam-se sempre de alguma forma, tudo corre bem. Corre bem, a perspectiva de continuo a existir, estou cá vivo, tenho amigos, felizmente, e tenho pessoas que me amam. É nesse aspecto.
tem sido fabuloso. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Sim, há muitas pessoas, aquelas pessoas que procuram o conflito, que espalham a guerra à volta, quer dizer, não é uma pessoa atormentada. Eu conheço muitas pessoas que, devido aos valores deste mundo, e quando os outros não estão, não caem nas classificações deste mundo, do que é o ser bem-sucedido, tratam horrivelmente o próximo. Ora, isso não é um pacificador. Isto é uma pessoa que gera a guerra, espalha a guerra, procura o descontentamento, nunca estão bem, procuram sempre entraves para isto e para aquilo. Isto não é uma pessoa que tenha o Espírito de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus procura sempre a paz, traz a paz, perdoa o outro. Quando erramos, pedimos perdão, essa pessoa perdoa-nos, procura o entendimento. Estes são os pacificadores. Estes são os que espalham a paz. Bem-aventurados, porque só vem alegria perante isso, não é? A seguir uma situação de paz, toda a gente tem paz. Bem-aventurados os pacificadores. Realmente. Porque serão chamados filhos de Deus. Cá está, são filhos de Deus. Deus espalha a paz. Agora, a paz, sim, Deus traz-nos paz ao coração. E nós, é nosso dever levar essa paz aos outros. Da forma que pudermos e soubermos, evidentemente. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cá está. Perseguidos por causa da justiça. Penso que já tínhamos falado desta. Porque terão justiça, não é? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Com esta então é fabuloso. Ele ainda diz: alegrai-vos e exultai. Querem alegria, amigos? É isto. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Ouviram, amigos? Vocês cristãos que acreditam em Deus, jamais tenham vergonha de espalhar a palavra de Jesus e a vossa crença e fé e constância em Jesus. Sejam constantes em Jesus. Bem-aventurados serão se vos atacarem e perseguirem. E esperem isso do mundo, é o que vão ter. Toda a gente vos vai repudiar e vos vão afastar. Sim, vão-se afastar de vós por causa da vossa palavra e da vossa crença em Jesus. Mas acreditem e continuem a acreditar, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Isto é a promessa de Jesus. Ouviram como é que Deus querem ser felizes? Façam isto. Façam o que Jesus vos diz. Sejam pobres, humildes em espírito. Saibam procurar ao Pai. Quando choram, procurem o Pai, porque serão consolados. Sede mansos no vosso casamento e para com os outros e para com as circunstâncias de vida, porque possuirão a terra. Reparem bem as promessas. Serão felizes porque têm fome, os que têm fome e sede de justiça. Vocês forem injustiçados em algum sítio, serão saciados. Isto é uma promessa de Jesus, hein? Sejam misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Procurem sempre o Pai. Sejam puros de coração, porque verão a Deus. Acreditem na palavra de Deus, vocês verão a Deus. Isto é uma promessa. Sejam pacificadores. Procurem a paz, peçam a paz de Jesus no vosso coração, porque serão chamados filhos de Deus. Isto é uma felicidade. Serão felizes se sofrerem perseguição. Exultem-se, porque por causa do nome dele, e grande será a vossa recompensa. E felizes se sofrerem perseguições, também serão. Procurem ao Pai.
Felizes sereis quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Portanto, esta exultai e alegrai-vos, esta aqui arrebenta com a escala. Pois assim também perseguiram os profetas que vos precederam. Prontos, amigos, cá está a resposta do pai à felicidade. O propósito do casamento não é a felicidade. Sim, podem encontrar a felicidade no casamento. Não privem os vossos cônjuges. Não se privem um ao outro. Procurem agradar-se. Mas vocês não são a fonte de felicidade para o vosso companheiro. Nem procurem felicidade no vosso companheiro. Vocês estão lá para o servir. Vocês estão lá para se apoiarem mutuamente, para constituírem uma base, constituírem família, gerarem filhos. Esta é que é o vosso propósito. Este é que é o propósito do casamento. E para aprenderem a amar o próximo. Porque ao dedicarmos a sermos nós próprios, nós também aprendemos a amar não só a nossa esposa, como também aprendemos a amar o outro. Porque aprendemos a perdoar os seus erros. Cá está a questão da misericórdia. Sabermos ser misericordiosos com o erro do próximo. E como tal, se quiserem ser felizes, eu aconselho-vos a irem a Mateus 5:1, leiam o Sermão da Montanha e aí sim serão felizes, meus amigos. Vou continuar com esta questão da felicidade num próximo emissão, em que vou falar do Sermão da Montanha um pouco mais à frente. Vamos comentar, vamos ler Mateus 6:25, em que o Pai diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer e haveis de vestir. Esse então para mim é o maior discurso de sempre. Quero muito partilhar isso convosco. Obrigado, amigos, sede felizes no Pai e até uma próxima. Adeus.